Meu querido professor e comandante Paulo Gustavo Boné Branco, é sua a palavra para a alegria de todos nós. Muito obrigado, meu querido amigo Manuel Jorge. O Manuel, quando pediu para eu indicar que títulos ele enunciaria aí na minha apresentação, eu indiquei o principal deles, é que eu sou amigo do Manuel Jorge. E até brinquei, amigo de infância, né? Apesar da gente não se conhecer, não ter 5 anos que nós somos amigos, né, Manuel? Mas eu me sinto como seu amigo de infância. O Manuel suprimiu esse título de que eu mais me honro agora na minha apresentação. Manuel, eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns. Eu já fiz isso para você no privado, mas eu queria dar os parabéns para você por essa organização desse seminário. Que pessoal mais interessante que você trouxe para falar aqui. Que seminário rico é esse que você está propiciando para o nosso público, o nosso querido público da escola. E eu já tive notícia de que o seminário está sendo acompanhado ao vivo, né, agora diretamente, por mais de 300 de pessoas. Então, você vê que você soube escolher um assunto realmente que cativa a audiência. Eu também gostaria de cumprimentar a todos os que estão aqui ouvindo e especialmente dar um abraço fraterno em todos os que se manifestaram, em todos os palestrantes que têm permitido que essa manhã seja uma manhã realmente frutuosa em termos de reflexão de um assunto tão importante como esse. Um assunto tão importante que mereceu do Manuel Jorge, meu querido Manuel Jorge, um livro excepcional. Manuel, você permite fazer um jabá? Esse livro que está aqui, não sei se vocês conseguem ver, está invertido aqui na minha tela, está na 4ª edição, da Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, que é realmente um marco no tema. O Manuel não só ele explica quais são os pontos polêmicos, expõe os pontos polêmicos, primeiro os pontos assentados sobre a liberdade religiosa, depois os pontos polêmicos e as subposições. Posições que o leitor provavelmente vai concordar com algumas e discordar com outras. Mas até nisso o livro é realmente rico, realmente interessante, faz a gente pensar e motiva o diálogo. Não é à toa que esse seminário, Manuel, está tão bem presidido por você. O Manuel, no livro dele, ele faz uma menção muito interessante. Ele diz que a relação entre o Estado e a religião e as igrejas, ela no mundo inteiro pode ser classificada em 4 modalidades. Né? Um caso em que há uma união entre a igreja e o Estado, o exemplo que ele dá é da Constituição Brasileira do Império, aos casos de confusão, né, entre as igrejas e o Estado. Quer dizer, o Manuel diz, não se sabe onde começa o Estado e onde termina a igreja, porque a autoridade estatal se confunde com a autoridade eclesiástica. E ele dá o exemplo da Constituição iraniana. Há os casos de separação, né, em que ele se menciona a compostura laica do Estado pós-moderno, conformada pelo princípio democrático republicano. E, enfim, aquela outra modalidade de relação entre Estado e religião, marcada pela colisão, né? Um verdadeiro conflito, uma verdadeira colisão entre religião e exigências estatais. Óbvio que o Manuel aponta a nossa Constituição dentro dessa terceira classificação, né, em que há uma separação do Estado e da Igreja. Bom, o tema que o Manuel me propôs é falar sobre a jurisprudência do Supremo, o que nós podemos colher da jurisprudência do Supremo em matéria desse relacionamento entre Estado e religião. Isso que o Manuel ensina no livro dele
está abonado pela jurisprudência do Supremo. Eu não vou aqui declinar vários precedentes indicando qual é o conteúdo de qual desses precedentes, porque talvez fique um pouco cansativo para os senhores. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou procurar pensar alguns temas que foram objeto do tratamento pelo Supremo Tribunal Federal desse importantíssimo tema, já frisando de início que a jurisprudência do Supremo está na linha do Manuel, quer dizer, ela entende que a relação entre o Estado e a religião não é de confusão, não é de colisão, não é de unidade, é uma posição de separação. E nós vamos reparar que a jurisprudência do Supremo tem se preocupado bastante com o tema da laicidade e definir o que é a laicidade, quais são os limites que essa laicidade impõe no tratamento da liberdade religiosa. Nós vamos reparar também que é um tema que falta ainda a análise do Supremo, até porque o tema ainda não foi proposto ao tribunal. Vamos ver que tema é esse um pouquinho mais adiante. Em primeiro lugar, vamos ver o que nós podemos resumir da existência de precedentes do Supremo sobre a laicidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos reparar que quando o Supremo fala em separação do Estado, ele faz uma distinção entre o modelo norte-americano e o nosso. Então, há um precedente lá na DI 4439, que é aquela do ensino religioso, que foi referida já algumas vezes hoje. Existe um momento em que se diz claramente, né, ser Estado laico não é ser antirreligioso. Ser Estado laico significa respeito a todos os credos. Então, há um ponto bastante interessante aqui que permeia todas as outras decisões do Supremo. Distinguir Estado laico de Estado laicista. A laicidade é distinta do conceito de laicismo. Laicismo significa oposição do Estado a qualquer influência religiosa. A laicidade compreende que o valor religioso é importante para a sociedade. Na nossa Constituição, a religião tem uma relevância única. Basta ver quantos dispositivos da Carta de 88 referem-se à religião, à proteção da consciência religiosa, da exteriorização das convicções religiosas. Tudo isso, e isso já foi também enfatizado com bastante proficiência pelos palestrantes anteriores, tudo isso demonstra que o Estado não é neutro com relação ao valor religioso. O valor religioso é um valor constitucional. O que se proíbe, o que se quer evitar é que o Estado venha a promover uma religião, a criar uma religião ou a assumir uma religião. Não significa que o Estado seja indiferente às religiões. E essa laicidade vai se exprimir por meio de uma ação do Estado, em primeiro lugar, uma abstenção. A liberdade religiosa, na jurisprudência do Supremo, e sobretudo em votos em obter dicta, faz referência a esse aspecto do direito de defesa da liberdade religiosa. Quer dizer, o Estado não pode impor a alguém um dever decorrente de um credo religioso apenas por ser um dever relacionado a um credo religioso. Repare um dado interessante aqui. Nos debates que nós temos na sociedade civil, há uma grande falácia. Muitas vezes, pelo fato de um argumento ser também um ponto de doutrina de alguma religião,
Esse argumento é taxado como inadmissível só porque, ou pelo menos sem nenhuma análise mais profunda do seu conteúdo, mas porque esse argumento coincide com um ponto dogmático de alguma religião. Isso não é separação do Estado, isso não é respeito à liberdade religiosa. Né? O fato de haver uma coincidência de uma proposição moral no campo da religioso, com uma proposição normativa adotada pelo Estado por outras razões, além da religiosa, não desqualifica essa proposição. Isso é um ponto muito importante. Não se pode dizer que só porque um credo religioso assume uma determinada posição, que essa proposição não pode ser aceita no campo do direito, no campo da regulação da sociedade. Se fosse assim, nós não estaríamos vivendo o que o Manuel fala de separação de Estado e Igreja. Nós estaríamos vivendo um campo de colisão entre religião e Estado. E essa não é a jurisprudência do tribunal. Quer dizer, é preciso verificar o mérito de uma proposição, além do fato que, por outras circunstâncias, por outros argumentos, que não apenas aquele que identifica essa proposição com uma proposta ou um fato relacionado com uma doutrina religiosa. Não impede, isso também não impede, que se leve em conta essa proposição em si, né, como um argumento que está compartilhado por um número expressivo da sociedade, né, como um valor que uma porção expressiva da sociedade adota como importante. Quer dizer, na medida, e essa é uma grande contribuição que o Habermas dá para esse tema do Estado e religião, na medida em que o argumento religioso ele consegue ser traduzido em argumento no foro civil, no foro político, ele não pode ser desqualificado por si só, por ser também um argumento religioso, mas deve ser levado em conta nos debates que os espaços públicos permitem. Bom, daí daí o Supremo dizer várias vezes que ser laico não é ser anti-religioso. O que significa laicidade também? Na visão do Supremo, isso nós vamos escolher em alguns votos da ADI 4439, aquela do ensino religioso. Significa respeito pelo Estado a a todos os credos religiosos. Né? Significa que o Estado não pode proibir alguém de seguir um credo religioso. Significa que o Estado não pode impedir alguém de trocar de religião. Esse conjunto de características levam a uma consequência importante. A liberdade religiosa, na visão do Supremo, tem um conteúdo de direito de defesa. Foi assim que surgiu na história do direito constitucional, na história dos direitos fundamentais no plano do direito comparado. Mas, além disso, essa laicidade tem um aspecto também de direito de ação. A liberdade religiosa importa uma obrigação do Estado de agir para promover essa liberdade, agir para proteger o exercício dessa liberdade, também contra ataques vindos de particulares. Né? Nós vimos aqui já algum debate em torno disso. Nesse ponto aqui, talvez a gente possa compreender melhor até a jurisprudência brasileira, lembrando o professor Jorge Miranda, quando ele dizia o Estado é laico quando ele não se propõe a fins religiosos. Uma compreensão atual da tutela da liberdade conjuga uma atividade de
não interferência do poder na esfera pessoal e também combina isso com uma criação ativa de condições para o exercício do culto. Ou seja, não é impedido entre nós uma cooperação entre Estado e religião. O Estado pode admitir que credos religiosos venham a ter uma participação ativa na sociedade. Tem um dado aqui curioso, o voto do ministro Gilmar Mendes, no caso justamente no caso também do ensino religioso. Na verdade, não, na STA 389, agravo regimental. O ministro Gilmar Mendes lembra que não se pode levar essa laicidade a extremos que sejam incompatíveis com a religião como um valor constitucional acolhido pelo Constituinte de 1988. E ele chegava e dizia, aqui me ocorre uma dúvida interessante. Será que precisaremos, em algum momento, chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado, por simbolizar a influência cristã no nosso país? Ou a extinção do feriado nacional da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida? Ou a alteração de nome de estados e cidades que recebem o nome de santos, como São Paulo e Santa Catarina? Esse é um ponto importante. A religião, ela é importante por si e é importante também como uma manifestação cultural, que é um outro valor de identidade brasileira que o Constituinte protege. E protege sobre alguns aspectos interessantes. Nós tivemos recentemente um julgamento agora em 2019 no caso de abate de animais para fins religiosos, né? E o Supremo, no RE 494-601, acentuando o aspecto de cultural essa prática, como expressão de manifestação religiosa, e mais ainda, lembrando que essas práticas não são cruéis com relação aos animais, dado o envolvimento de como ela é exercida, afastou a possibilidade de se ver aí um veto ao exercício dessa manifestação religiosa. Nós temos ainda alguns casos em que se mostra que o que se proíbe... um caso interessantíssimo, o Supremo afirmou que o proselitismo é típico da liberdade religiosa. O que é o proselitismo? É procurar convencer uma outra pessoa das suas verdades religiosas, desde que isso seja feito sem atingir de maneira vil as convicções alheias, é o que diz o Supremo. Esse tipo de ação é perfeitamente legítima. E com isso se declarou a inconstitucionalidade de uma lei que proibia o proselitismo nas rádios comunitárias. O ponto que falta ainda, talvez, ao Supremo enfrentar é o da definição do que é religião. Uma coisa altamente polêmica não só no Brasil, mas em toda parte, especialmente também nos Estados Unidos, como provavelmente vai falar o meu querido colega João Carlos Souto. No Brasil, esse é um tema que atrai muito debate. E tem um debate, a definição do que é religião vai ser importante não só porque a religião merece uma especial atenção, um tratamento pelo poder do Estado diferenciado, mas também por conta de aspectos bem materiais. Nós temos a liberdade, nós temos a isenção de impostos sobre templos religiosos. Então, saber o que é religião vai ser importante até para fins
financeiros. Esse é um tema que o Supremo ainda não enfrentou, mas que tem sido suscitado em vários lugares. Não sei se vocês já ouviram falar de eles se autodenominam uma religião, que é a religião do monstro, o espaguete monstro, o espaguete monstro voador, né? É, Flying Spaghetti Monster, né? Que foi criado nos Estados Unidos, tinha um propósito evidentemente satírico, mas eles acabam mimetizando vários aspectos das religiões e passaram a reivindicar privilégios que são típicos das religiões. Nos Estados Unidos, não se reconheceu esse movimento como uma religião, e o assunto também está na Alemanha, né? E a informação que eu tenho é de que lá também essas características não são tidas como singularizando uma religião. Esse é o ponto que a gente ainda falta receber do Supremo, né? Quais são as características típicas de uma religião? Um ponto de alta indagação, bastante importante, e que há de merecer um outro seminário elaborado aí por meio do nosso querido Manuel Jorge. Mas, Manuel, talvez haja muito o que falar sobre esse assunto, o tema é que é mais escasso. Então, agradecendo mais uma vez o seu convite para estar aqui no seu seminário, eu retorno a palavra para você, não sem antes cumprimentar todos os palestrantes e todos os que estão participando, ouvindo e comentando as nossas atividades.